Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 2 comigo, professor Humberto. Na videoaula de hoje, nós vamos fazer aqui a correção de algumas questões sobre a atividade que eu passei para vocês sobre média, moda e mediana, tá? Espero que a resolução dessas questões ajudem a vocês a resolver aí o TD que eu passei para vocês sobre esse assunto, tá certo? Na primeira questão, nós temos aí o seguinte: determinar a média, mediana e moda dos seguintes conjuntos de valores. Eu tenho aqui o conjunto com 16 valores, tá? 2,3, 3,0, 2,5, enfim, né? Nós temos um conjunto de dados aqui, onde a partir desse conjunto de dados nós vamos determinar a média, a mediana e a moda, tá? Primeiro vamos determinar a média. Nós sabemos que a média é a soma do conjunto de valores dividido pela quantidade de valores que nós temos aí. Ou seja, eu vou somar 2,3 mais 3 mais 2,5 mais 0,8, 2,1, 1,7, 1,3, 2,3, 1,5, 1,2, 2, 2,1, 1,9, 2,1, 2,7, 1,7. E esse resultado dessa soma eu vou dividir por 16, tá? Somando tudo, nós temos um total de 31,2 dividido por 16. E 31,2 dividido por 16 dá 1,95, tá bom? Então, a média simples de todos esses valores equivale a 1,95. Agora vamos calcular a moda. A moda nós sabemos que é o valor que mais aparece, o valor que mais se repete dentro daquele conjunto de dados, tá? Se tiver mais de um valor que apareça mais vezes, aí nós temos um conjunto de dados bimodal, né? Ou seja, com duas modas, tá bom? Nesse caso, a moda desse conjunto de dados é 2,1. Se você observar, o 2,1 é o valor que mais aparece, né? Ele aparece aí 3 vezes, tá bom? Então, a moda muito fácil de se calcular, 2,1. Já para determinar a mediana, eu vou ter que fazer o seguinte. Primeiro, vou ter que colocar todos esses valores em ordem. Pode ser crescente ou pode ser decrescente, tá? Colocando isso aí tudo em ordem crescente, nós vamos ter o seguinte: 0,8, 1,2, 1,3 até 3,0, tá bom? Aqui no final nós temos aí 3,0, tá? Tem um errozinho aqui na ponta e vírgula, não, é só vírgula mesmo, tá bom? Que é esse valor aqui, ó. Esse conjunto de dados ele tem 16 valores, tá? Quando o conjunto de valores é par, isso quer dizer que nós vamos ter dois termos centrais. Se o conjunto de valores tiver uma quantidade ímpar de valores, nós temos só um valor central, tá bom? Como é que eu calculo esse valor central, professor? Onde é que eu sei onde é que está esse valor central? A dica que eu dei para vocês é o seguinte: como são 16 valores, você pega o 16 e divide por 2, né? 16 dividido por 2 dá 8. 8 mais 1, 9. Então, quer dizer que o oitavo e o nono termo são os termos centrais. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oitavo e o nono termo, tá bom? Eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos à esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos à direita. Lembrando que aqui é 3,0, tá, turma? Para achar a mediana, nesse caso, como eu tenho dois termos centrais,
eu determino a média simples desses valores. Ou seja, eu somo 2 mais 2,1 e divido por 2. 2 mais 2,1 dá 4,1. 4,1 dividido por 2 dá 2,05. 2 inteiros e 5 centésimos, tá? Essa é a mediana desse conjunto de valores, desse conjunto de dados. Tá ok, pessoal? Na segunda questão bem simples, né? Calcule a média aritmética simples em cada um dos seguintes casos. Nós temos mais casos, eu escolhi o item A para resolver. Nós temos três valores, 15, 48 e 36. Para determinar a média, nós fazemos a soma desses valores e dividimos pela quantidade, que no caso são 3. Então, 15 mais 48 mais 36 dá 99. 99 dividido por 3 dá 33. Então, a média aritmética, a média simples aí é 33, tá bom? Na terceira questão, um estudante fez algumas provas em seu curso e obteve as seguintes notas: 13, 34, 45, 26, 19, 27, 50, 63, 81, 76, 52, 86, 92 e 98. A sua nota média é... Supondo que a média é uma média simples, né, para calcular, nós vamos somar todos os valores que eu mencionei aí para vocês, que nesse caso são um total de 14, tá? Então, somando todos esses valores, nós temos 762. 772 dividido por 14 dá 54,42. Essa será a média desse estudante, né? Na sexta questão, a tabela de frequências apresenta o resultado de uma pesquisa sobre as idades dos alunos de um curso esportivo, tá? Nós temos aqui a idade e nós temos aqui a frequência absoluta, tá? O que é essa frequência absoluta, pessoal? Deixa eu fazer essa interpretação dessa tabela aqui para vocês. Isso aqui quer dizer que 10 estudantes possuem 15 anos de idade. 15 estudantes possuem 16 anos de idade. 10 possuem 17. 10 possuem 18 e 5 possuem 19 anos, tá? Isso aqui indica a quantidade de alunos e aqui indica a idade, tá ok? Determine a média, a idade mediana e a idade modal dos alunos da classe. Primeiro vamos calcular a média. Para calcular a média, nós vamos calcular como se fosse uma média com pesos, tá certo? Aqui, ó, 10 alunos têm 15 anos cada. Então, 10 vezes 15, 150. 15 alunos têm 16 anos cada. 15 vezes 16, 240. 10 alunos têm 17 anos. 10 vezes 17, 170. 10 alunos têm 18. 10 vezes 18, 180. E 5 alunos têm 19 anos. 5 vezes 19, 95. Tudo dividido pela quantidade de alunos. Aí, para determinar a quantidade de alunos, ó, você soma as frequências absolutas, tá? 10 mais 10 mais 10, 30. 45 mais 5, 50. 835, que é o resultado da soma, dividido por 50, dá 16,7. Isso quer dizer que a média dos alunos dessa turma é de 16,7 anos, tá? Beleza. Vamos calcular agora a moda. Muito fácil, professor. O número que vai aparecer aí em maior quantidade é o número 16, porque eu tenho 15 alunos com 16 anos. E a moda é o valor que aparece mais nos dados, né? Então, a moda vale 16, tá bom? E por fim, por último, não menos importante, a mediana. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa mediana, tá? Nós temos um total
de 50 alunos, tá certo? Não é interessante eu pegar todos esses dados e fazer aqui uma lista de valores, colocar 15 10 vezes, o 16 15 vezes. Isso vai demandar muito tempo, tá bom? O que é que nós vamos fazer? Como nós temos um total de 50 alunos, tá? Uma quantidade par, que foi que eu falei para vocês, a dica que eu dei na questão lá anterior. Divide 50 por 2. 50 por 2 dá 25. 25 mais 1, 26. Então, nós temos dois termos centrais aí. O 25º e o 26º termo. O problema é, quem é o 25º, quem é o 26º termo? Para achar o 25º termo, você vai somar aqui, 10 mais 15, dá 25. Então, o 25º termo vale 16. E quem é o 26º? É o próximo. O 26º vale 17, né? O 26º, o 27º, o 28º, enfim. 10, né? Até o 35º termo é 17, tá? Então, o 25º termo é 15, e o 25º termo é 16, e o 26º é 17, tá? E eu estou observando isso só vendo a tabela. Eu não precisei fazer a distribuição aí das idades para determinar. Isso é que é importante, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o 26º, que é 16, somar com o 27º, que é 17, e dividir por 2. Uma média simples, tá? 16 mais 17 dá 33, dividido por 2, 16,5. Então, a mediana das idades é de 16,5 anos. Tá ok, turma? Então, essa foi a nossa correção. Espero que ajude a vocês a resolver a nossa atividade. Um abraço e até a próxima aula.